A paz do Senhor para todos os irmãos. Irmãos, antes de eu começar aqui, eu vou estar fazendo uma oração. Que Deus abençoe você, né? Que Deus abençoe essa noite, né, irmão? Nesse momento. Que Deus abençoe essa noite. Que a noite de cada um vai ser abençoada. Então, irmão, essa palavra que eu vou trazer, irmão, ela vai falar comigo e com você. Uma meditação. Vou trazer algo do Senhor, uma palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Mas antes, irmão, de eu trazer uma palavra, eu vou estar fazendo uma oração aqui, né? Em nome de Jesus. Pai, abençoa, Pai, nessa noite, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado, Pai, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, por cada dia. Obrigado pela saúde. Obrigado por estar aqui, Senhor, e vivo nesse momento. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelo carinho e pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, Pai. Obrigado, Senhor, nesse momento, para que você possa abençoar cada um que vai participar aqui, nessa noite, Pai, da live, Pai, que você possa abençoar, porque não é para mim, Pai, é para o Senhor. É para o Senhor, Pai, nesse momento, Pai. Abençoa cada um, Pai, que vão participar aqui nesse momento, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, Pai. Grande é o Senhor, Pai dos exércitos. Abençoa, Pai, vai na frente, dá a direção nesse momento, Pai, no nome de Jesus, Pai, nesse momento. Amém. E graças a Deus. Bom, abençoa cada um, irmão, que está aqui entrando aqui nesse momento. E você que está entrando aqui, irmão, fica aqui. Que Deus vai falar comigo e com você, irmão. Se você quer ouvir a palavra do Senhor, se você quer ouvir o que Deus vai falar comigo e com você, então fica aqui, irmão, que eu vou trazer aqui. No nome de Jesus. Que Deus abençoe, né, irmão, cada um. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o Bruno aí, que acabou de entrar agora. A paz do Senhor, Bruno. Que Deus te abençoe, irmão. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, Bruno. Pausa para a hidratação. Enquanto o jogo descansa, você resolve sua dívida na Acordo Certo. O bom dia do Brasil. Boa noite, Bruno. Que Deus abençoe você, irmão, a sua família. Vamos falar com o Senhor aqui, irmão, então. Trazer a palavra do Senhor aqui, né? Lá em Mateus 8, no versículo... Mateus 8, no versículo 5. Lá fala a fé do centurião, né, irmãos? A fé do centurião. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. E ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. E eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá,
como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, um servo do centurião foi curado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a palavra, né? Palavra poderosa, né, irmãos? Amém? Amém, irmão? Então essa foi a palavra, irmão, do centurião, né? Pera só um minutinho, irmão. Vou pôr o instrumental aqui rapidinho. Meu irmão, então essa palavra, irmão, nesse momento, o centurião, irmão, ele era comandante de 100 homens. Ele era comandante. Tudo que ele dava ordem para os seus homens, os seus homens ele obedecia, né? Obedecia o comandante, que era o centurião. Então o centurião, mano, ele tinha autoridade. Então o centurião, mano, ele tinha tudo, né? Ele era comandante, igual quando a pessoa tem uma empresa. Igual quando a pessoa tem uma empresa, irmão, ela é dono do seu funcionário, ela contrata os seus funcionários, né? Tudo que o dono da empresa ele fala, ele faz, né? Que tem uma regra, né, irmão? Toda empresa tem uma regra, né? Então, naquela época lá, irmão, era imposto, cobrava muito imposto, né? E o imposto era muito caro também, né? Então, aqui tá falando do centurião, que ele comandou 100 homens, ele era comandante, né? Que Deus abençoe, irmão, o irmão Keniel, né? Que Deus abençoe, acabou de entrar aqui agora, né? A paz do seu irmão. Que Deus abençoe. Então, irmão, tá falando aqui do centurião, né, irmão? Que ele comandava 100 homens, né? Ele tinha tudo, né? Então, irmão, aqui tá falando, irmão, que acabou de acontecer, irmão, uma do seu servo, né? Que tava trabalhando, né, pro centurião. O seu servo, irmão, acabou de ficar doente, né? E ele tava na beira da morte. E então o centurião, irmão, ele nesse momento, irmão, ele ficou batido, né? Quando ele viu o seu servo que estava doente, ele começou a ter compaixão. Ele começou a buscar uma solução, né, irmão? Mas ele viu pessoas para chamar Jesus. O que ele chamou? Ele enviou líderes religiosos. Ele enviou líderes religiosos para chamar Jesus para ir até ele, né? Então, irmão, quando Jesus foi até ele, ele explicou que ele não é digno de que Jesus entre na casa dele. Que Jesus, irmão, ele pediu uma palavra para o seu Jesus, porque ele falou que não é digno de receber Jesus na casa dele. Então, irmão, Jesus nem entrou na casa do centurião. Antes de Jesus entrar na casa do centurião, o centurião falou para Jesus que ele não é digno, né? Falou que ele não merece receber do teto. Ele só pediu uma palavra, né? Porque ele falou que ele é sujeito à autoridade. Quer dizer, irmão, o homem comandante, o homem que tinha 100 homens, mas ele tinha um temor no coração. O homem comandante, ele tinha tudo, mas o que ele tinha no coração dele, irmão, era um temor. Era um temor de humilhação, um temor de respeito, né? Ele respeitou Jesus pelo que ele conhecia, a fama de Jesus. Pelo que ele conhecia no Senhor, irmão. O Senhor Jesus, ele respeitou, ele fez um ato de humilhação. Uma humilhação ao Senhor Jesus. Ele pediu só uma palavra, que o servo dele iria ser curado.
Nem precisou, irmão, de Jesus entrar na casa dele, né? Então, irmão, o Senhor Jesus, ele ficou admirado. O Senhor Jesus ficou admirado com a fé do centurião, né? Então, irmão, o Senhor Jesus, ele ficou admirado, irmão, com a fé. Porque ele usou a fé, né? Ele usou o temor. Ele usou um ato de humilhação. Então, nesse momento, irmão, Jesus falou para ele: vai. Vá como você creu, assim acontecerá na mesma hora. O servo do centurião foi curado. E quando o centurião, irmão, ele voltou, o seu servo, ele foi curado. Então, irmão, aqui o centurião, irmão, ele não precisou, irmão, de Jesus entrar na casa dele para o seu servo ser curado. Então, irmão, nesse momento, irmão, o centurião, irmão, ele usou a sua fé. Muitas das vezes, irmão, a gente, irmão, não tem essa fé desse homem centurião. Muitas das vezes, irmão, a gente não tem a fé. Muitas das vezes, irmão, a luta começa a bater. Muitas das vezes, irmão, a luta vem aumentar. Quando a luta começa a aumentar, a gente perde a fé, a gente perde a direção. A gente começa a olhar para a esquerda, olhar para a direita, irmão, a gente começa a abandonar o Senhor. A gente pensa em abandonar o Senhor. A gente pensa em desistir. A gente pensa, irmão, de abandonar. A gente pensa, irmão, que Deus abandonou. A gente pensa, irmão, que Deus não está olhando para mim, para você. A gente pensa que Deus não olha para nós. A gente pensa. Mas eu quero falar para você, irmão, esse homem centurião, ele teve uma fé, irmão, que não precisou muito de Jesus entrar na casa dele. Muitas vezes, irmão, a gente quer milagre, só que a gente não tem a fé. Muitas vezes, irmão, a gente quer receber milagres, a gente quer receber bênçãos, mas a gente não tem. A gente não quer usar a fé. A gente começa a gente falar que Deus não está olhando para mim, para minha luta. A gente pensa que Deus não está olhando para minha dor, nem para a sua dor. Muitas vezes, irmão, você fica falando: ah, Senhor, o Senhor não está olhando para mim. Ah, Senhor, o Senhor não está olhando para minha luta. Então vem. A luta começou a aumentar. Porque era igual o Pedro, irmão. O Pedro, ele começou a ver Jesus. Todo mundo falaram que era fantasma. Mas Jesus falou assim: não temas, que sou eu. Sou eu. Então o Pedro falou assim: Senhor, se é o Senhor para mim. Então o que aconteceu? O Pedro falou assim: Senhor, se é o Senhor, eu vou me deixa até você. E que Jesus falou: venha. Então Pedro, ele foi até Jesus. Pedro começou a andar em cima do mar. Pedro começou a andar na direção de Jesus. Jesus estava andando em cima do mar. Eles acabou de ver o milagre. Eles acabou de ver o sobrenatural. Eles viram que Jesus montava em cima do mar. E Pedro começou a andar na direção dele. Se é o Senhor, Pai, se é o Senhor para que está aí, Pai, em cima do mar, me deixa até aí com você. E Jesus falou: venha. Então, irmão, Pedro começou a usar fé também. O Pedro, irmão, começou a usar fé. Mas quando o Pedro, irmão, começou a andar na direção de Jesus, o Pedro começou a ver a tempestade, viu a tempestade que estava aumentando. Ele viu a tempestade, irmão. Ele começou a olhar pela tempestade. Ele caiu. Então Jesus, ele foi até a paz do Senhor, irmã Jane Santos. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe, irmã Jane Santos. Que Deus te abençoe, irmã Jane. Abençoe no nome de Jesus. Então, irmão, quando Pedro começou a olhar para o lado, olhou para a direita, ele caiu. Mas depois Jesus, irmão, ele é tão misericordioso, irmão, que ele foi até Pedro, pegou pela mão dele, né? Muitas das vezes, irmão, mas mesmo assim, quando você está no problema, quando você está na tempestade, a nossa fé começa a diminuir. Mas Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele tira você da tempestade. Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele dá uma chance, dá uma oportunidade. Então eu e você, irmão, temos uma chance. Temos o fôlego de vida. Deus Ele dá uma chance para cada um de nós. E Deus, irmão, é tão misericordioso, irmão, que Ele resgata eu e você, irmão, de um problema. Quando você enfrenta problema, quando você, irmão, começa a perder a fé,
Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele aumenta a nossa fé. Deus aumenta, Deus tira eu e você do problema. Deus tira eu e você, irmão, do fundo do poço, da tempestade. Quando vem a luta, irmão, quando vem o problema, a gente começa a perder. A gente começa, irmão, a deixar de olhar para Jesus, olhar para Deus. A gente começa a olhar para os problemas. A gente começa a olhar para a tempestade, né? Então, irmão, a gente tem que olhar para Jesus, temos que olhar para Deus. Porque quando o Pedro não estava olhando para Jesus, irmão, ele não caiu. Quando o Pedro estava olhando para Jesus, ele não caiu nem um momento. Mas quando o Pedro começou a olhar para a tempestade, o Pedro caiu. Mas o centurião, irmão, usou a fé. Amém. Que Deus abençoe você, irmã Jane. Amém, irmã. Deus é maravilhoso, né? Que Deus vai falar comigo, com cada um aqui, irmão, que vai participar aqui nesse momento, né? Para a honra e glória do Senhor, né, irmão? Só quero ser instrumento nas mãos do Senhor, né? Que Deus abençoe. Então, irmão, nesse momento, irmão, o centurião, irmão, ele usou a fé. Ele usou. Muitas das vezes, irmão, quando você tem pessoas, irmão, que tá perto de você, amizade, bom, a amizade começa a se afastar. A amizade, irmão, se afasta quando você tá no problema. Aí, irmão, é aí que a gente pensa. A gente pensa que Deus abandonou. Mas sendo que, irmão, que Deus, irmão, Ele vê que todo mundo se afastou. Mas Deus não se afasta. Deus fica comigo, com você. Deus, Ele tem misericórdia. Mesmo quando você é infiel, mesmo quando você, irmão, tá longe de Deus, quando você, irmão, não tá obedecendo o caminho certo do Senhor, quando você, irmão, tá desviado do caminho do Senhor, irmão, mas Deus, Ele tem misericórdia. Deus chama você de volta. Deus, Ele chama você de volta para o caminho do Senhor. Deus, Ele chama, filho, filha, volta para mim. Volta para mim. É aí, irmão, quando você tá sozinho, quando não tem ninguém, irmão, todo mundo vira as costas de mim para você. Deus, Ele fica perto de mim, de você, irmão. Deus, Ele fala, filho, eu não te abandonei. Filha, eu não te deixei. Eu quero você, mas primeiro eu quero que você abra o seu coração para mim. Eu quero que você volta para mim. Volta para os meus caminhos. Deus, Ele chama, irmão. Deus, Ele chama. Quando todo mundo se afasta, irmão, Deus, Ele vem. Deus, Ele vem. Deus, Ele vem chamar. Então Deus quer chamar eu e você, para não abandonar o Senhor, para não deixar o Senhor, irmão. Porque Jesus, ele tá voltando. Jesus, ele tá voltando. Ele quer que eu e você volte para o Pai, volte para o caminho do Senhor. Porque Ele é a única solução. Quando não tem ninguém, irmão, perto de você, de mim, de você, irmão, Deus, Ele vem chamar eu e você. Porque aí você vai ver, irmão, o que Deus vai fazer. Milagres. Deus vai fazer a obra. Deus, Ele vai fazer, irmão. Quando você está no problema, é Deus que vai tirar você do problema. Não é amigo não, irmão. Não é amigo não. É primeiro a abandonar você, é os amigos, irmão. Os amigos abandonam. A gente conta no dedo, irmão. Quantos amigos estão perto de mim, de você? A gente conta no dedo. Muitas vezes, irmão, tem família, irmão, que se levanta também, né? Fala que a gente não vai conseguir. Mas tem família, irmão, que tá junto com você, fala que você vai conseguir, que vai vencer, né? Agora, o único que quer meu bem, irmão, o seu bem, é só o pai e a mãe, irmão. Muitas das vezes, irmão, tem outras famílias que se levantam, falam que você não vai conseguir. Mas mesmo assim, irmão, não temos que olhar para pessoas. Porque a nossa luta, irmão, não é contra a pessoa. A nossa luta é contra o principado e potestade, né? Porque, irmão, se eu e você olhar para pessoas, a gente vai cair. Porque ninguém é perfeito, ninguém é, mano, ninguém é santo. É só Jesus que é santo. Só Jesus, só Deus que é santo. Se você olhar para pessoas, a gente vai cair, irmão. Porque o ser humano é falho. Se você olhar para a pessoa perto de você, se você olhar para o seu amigo, para a sua amiga, você vai ver que ela vai te decepcionar. Ela vai deixar você triste. A gente não pode, irmão. Tem pessoas, irmão, que a gente sabe que a gente pode confiar. Mas tem pessoas, irmão, que a gente não pode confiar não, irmão. Não pode confiar não, né? Então, irmão, essa aqui foi a palavra, irmão, do centurião.
O centurião, irmão, ele teve compaixão do servo. E era um dos homens dele, irmão. E é difícil você ver pessoa, irmão, te levantando, te dando a mão. É difícil você ver pessoa, irmão, do seu lado, para te apoiar, para estar perto de você. Hoje em dia, irmão, é mais fácil ver pessoas te criticar, te julgar. Pessoas te ver você lá embaixo, pessoas te abandonar, te dar risada da sua cara. Quando você tá num problema difícil, irmão, a pessoa te critica, te julga. Quando você tá num problema, tá num deserto, irmão. É igual quando aconteceu com o José. O José, irmão, seus próprios irmãos, ele vendeu. Próprios irmãos vendeu José. Mas só que o José, ele foi para o Egito. José ele foi levado para o Egito, foi preso. Por causa disso, ele foi caluniado. Por quê? Tudo foi no propósito de Deus. Eu estava afastado porque eu fiquei meio triste com muitas coisas no ministério que estava, mas Deus é fiel e preparou um lugar para mim adorar a santa palavra do Senhor Jesus. Amém? É Deus. Amém, ô Jane. A gente sabe, a gente fica triste com certas coisas, né? Não, irmã Jane. Mas o que a gente tem que fazer? A gente sabe, irmão, que Deus é fiel. A gente não pode, irmão, deixar de olhar para o Senhor, irmão. Sim. Às vezes, irmão, a gente fica triste, né? Mas Deus é maior. Deus é maravilhoso. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir. Porque Deus vai te levantar, irmã Jane. Deus vai te levantar você, irmã. Deus vai usar você grandemente e poderosamente, né? Se você voltar para os caminhos do Senhor. Porque se eu e você, irmã Jane, olhar para pessoas, a gente vai cair. Eu creio que Deus vai levantar. Deus vai dar força, né? Deus vai te dar fé. Deus vai dar fé para cada um de vocês aqui, nesse momento que está aqui, nessa live. Deus preparou você aqui, irmão, irmã, nessa live, porque Deus vai te levantar, porque Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo, porque, irmão, às vezes pessoas, irmão, tiram o nosso ânimo. Às vezes pessoas, irmão, quer tirar a minha fé e sua fé. Às vezes, irmão, o diabo usa pessoas, irmão, aonde você está. O diabo usa pessoa, irmão, aonde a pessoa está, para derrubar eu e você. Bom, o diabo ele vai ter na igreja, irmão. O diabo ele vai. Só que o diabo ele vai procurar pessoas para dar brecha. Muitas vezes, irmão, a gente, irmão, dá brecha para o inimigo para entrar. Muitas vezes, irmão, eu e você tá sendo obediente com o Senhor. Mas muitas vezes, irmão, o diabo vai usar pessoas perto de mim e de você. Onde você está buscando o Senhor, irmão, o diabo vai usar alguém para atacar eu você. Porque o diabo foi lá perto de Jesus, falou para Jesus, irmão, para ele usar pedra transformar em pães. Mas que Jesus falou? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, infelizmente a gente vai ser perseguido, a gente vai ser caluniado, a gente vai passar por várias situações, mas eu e você não pode abandonar a fé. Eu e você não pode abandonar, né? Porque Deus quer te levantar, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que permanecer, a gente tem que orar ao Senhor, pedir direção para Deus. Porque Deus vai te dar fé nesse momento, Deus vai aumentar a sua fé. Deus vai te dar força nesse momento, mesmo que o diabo use a pessoa para te atacar. Aonde você esteja, buscando o Senhor, adorando. Porque o diabo, ele não vem com chifre. O diabo, ele vem com anjo, porque ele era anjo de luz. O diabo, ele vai vir de forma de belezura, né? Então, não vamos desistir. Não vamos desanimar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês aqui, em nome de Jesus, irmão, irmã. Que Deus abençoe, né? Não deixe que pessoas venham tirar minha fé e sua fé. Não deixe, irmão, que o diabo venha usar a pessoa para te atacar. Vamos ficar firmes.
Vamos ficar firme na palavra do Senhor. Não vamos desistir. Não vamos desanimar também. Porque Deus tem uma grande obra na vida de cada um e de você. Né? E se você tá sem força, e se você tá lembrando de quando você ficou triste, quando aconteceu situações que você ficou triste, sabe que Deus pode tirar você. Deus pode mudar sua vida. Deus vai te dar força nesse momento, né? Então, bom, o que você aprende nesse momento com essa palavra de centurião? Então, bom, vou deixar aqui a palavra aqui, ó, do centurião. Antes de receber milagre, temos que se humilhar. Então, bom, o que o centurião fez? Ele se humilhou. Antes de o centurião receber o milagre, a cura do seu servo, ele se humilhou a Jesus. Muitas vezes, irmão, tem pessoas que não querem se humilhar, tem pessoas que querem milagre, tem pessoas que querem bênçãos, tem pessoas, irmão, que querem riqueza também. Sabe que a riqueza, irmão, tira você do caminho do Senhor. A gente não pode colocar a riqueza acima de Deus, né? Temos que se humilhar antes de receber o milagre. Amém? Então essa é a palavra. Aqui, irmão, enquanto muitos querem riqueza e não respeitam a palavra do Senhor e viram as costas para a palavra, muitos zombam da palavra e dos servos do Senhor, mas não querem se humilhar. Muitas pessoas, irmão, não respeitam a palavra do Senhor hoje em dia. Pessoas zombam. Pessoas zombam da palavra, pessoas dão risada, pessoas não respeitam mais a palavra do Senhor, viram as costas. Mas quando passa por dor, quando passa pelo problema, aí coloca a culpa em Deus. Coloca a culpa em Deus. Aí o que acontece, irmão? Mas Deus permite a dor para a pessoa só chegar a Deus. Deus é tão misericordioso, irmão, que Deus dá uma chance, dá oportunidade. Há pessoas que dão risada da palavra do Senhor, irmão. Quando ela passa pela dor, ela só chega, busca o Senhor. Porque Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Às vezes, irmão, a gente passa pela dor para a gente buscar o Senhor, irmão. Mas muitas vezes, irmão, a gente não é respeitado. Quando você traz uma palavra do Senhor em várias situações. Quando você, irmão, está trazendo alguma palavra, você é zombado, você é criticado, você é humilhado, você é pisado. Mas quando as pessoas, irmão, que zombam de você, a primeira coisa, quando Deus aperta, ela busca o Senhor. Porque Deus é misericordioso. Deus vai usar o amor. Deus vai usar o perdão. Deus vai usar, irmão, o amor. Porque Deus não vai condenar, irmão. Porque ainda não chegou o juízo final. Eu não posso sair da presença do Senhor, porque eu sou um milagre para a glória de Deus. Eu sei de onde Deus me tirou, do vale da sombra da morte. E eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmã? Amém. A paz do Senhor, irmão Carlos, profeta do Senhor. Que Deus abençoe você, irmão Carlos, profeta. Que Deus abençoe você, presbítero Carlos. Amém, irmão? Então, irmão, essa palavra, irmão. Muitos zombam de mim, de você. Porque Jesus ele foi zombado, irmão. Jesus foi criticado. Jesus ele foi cuspido. Então Jesus ele passou por pior situação. Jesus, irmão, ele passou para a pior situação. Mas o que Jesus ele fez? Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. Então, irmão, a gente tem que amar os nossos inimigos. A gente tem que amar, irmão, nossos inimigos, irmão. A gente tem que pedir para Deus perdoar eles. Porque às vezes, irmão, o diabo está usando as pessoas. O diabo está usando pessoas para tirar a minha fé e sua fé. Porque o diabo não gosta de ser humano, não, irmão. O diabo não gosta de mim, de você. Sabe por quê? Porque eu e você tem um brilho do Espírito Santo. Eu e você tem um brilho de Deus. É por isso que temos lutas. É por isso que temos batalhas. É por isso que temos levante. Por isso que você tem levante. É por isso que você tem o levante.
É por isso que você tem levante, irmão. Por quê? Porque você tem o brilho do Espírito Santo. Muitas pessoas, irmão, não querem pregar a verdade. Muitas pessoas não querem pregar a verdade. Mas estamos aqui para pregar a palavra. Você que prega a verdade, irmão. Você que está aqui na live aqui nesse momento. Não vamos deixar de pregar a verdade. Vamos pregar a verdade. Vamos desistir. Não vamos desanimar. Vamos pregar a verdade. Não vamos desviar do caminho do Senhor. Então, eu e você, irmão, não vamos deixar de se humilhar. Vamos se humilhar. Vamos continuar se humilhando. Vamos continuar se humilhando. Está vindo a luta. Está vindo a prova. Amém. Vamos continuar se humilhando. Amém, irmão? Deus abençoe cada um que está aqui nesse momento. Vamos continuar se humilhando ao Senhor. Tá vindo a batalha, tá vindo a palavra, a batalha tá vindo apertando. Amém. Vamos continuar se humilhando. A luta é forte, mas vamos continuar se humilhando. Jesus, irmão, ele continua se humilhando. Jesus. É muito forte, irmão. Tem outra palavra que tem aqui, irmão, ó. Temos que criar hábito para buscar a Deus. A gente tem os hábitos de buscar o Senhor, irmão. Temos a oração, temos a palavra. Mas a gente criar um hábito para o Senhor, irmão, Deus vai se agradar mais ainda. Porque o centurião, irmão, ele usou um hábito ali. Ele não quis receber Jesus na casa dele. Não é por causa de egoísmo. Não é por causa de orgulho. Ah, eu não estou recebendo Jesus aqui não. Ah, eu sou orgulhoso, eu sou ego, eu tô sendo egoísta. Não, irmão. O centurião, irmão, ele não recebeu Jesus, não foi por causa de orgulho. Foi por causa de um ato de humilhação. Um ato de respeito. Um ato, irmão, que eu e você não é digno, irmão. Não somos dignos. O centurião, ele quer dizer, irmão, que ele usou um ato de humilhação. Ele não queria que Jesus entrasse na casa dele. Ele queria só receber uma palavra. Muitas das vezes, irmão, a gente não quer receber a palavra. Muitas das vezes, irmão, irmão, em nome de Jesus, nesse momento, a gente não quer. A gente, irmão, quer que aconteça do nosso jeito. A gente quer que aconteça na mesma hora. A gente não quer buscar a palavra. Temos muita pessoa, irmão, que quer buscar revelação. Tem muita pessoa que só quer buscar a palavra, só quer buscar revelação, só quer buscar a bênção. E quando recebe a bênção, abandona o Senhor, irmão. Não estou julgando ninguém aqui não, irmão. Estou falando assim, é verdade. Estou falando. Não estou julgando ninguém não. Mas eu estou falando aqui, ó. Eu e você, irmão, vamos ser diferentes. Você que está aqui é diferente. Você que está aqui, Carlos, meu profeta do Senhor, meu irmão. Você tá aqui, Jane, Bruno. Você é diferente. Mas tem pessoas, irmão, que recebem a bênção, abandona. E o que Deus quer falar pra mim, pra você? Porque você é diferente. Entre várias pessoas que abandonam a fé, várias pessoas que várias pessoas, irmão, que recebe a bênção e abandona o Senhor. Porque você, irmão, não entrega. Porque você não para, não desiste. Muitos estão perdendo o temor ao Senhor. Muitos estão perdendo o temor do Senhor, irmão. Tem pessoas que não têm temor do Senhor mais. Tem pessoas que não têm a presença do Senhor mais. Mas por que essa palavra quer falar pra mim e pra você? Porque você é diferente, irmão. Porque você vai ser exemplo para as pessoas que estão perdendo o temor. Através de mim e de você, irmão, as pessoas vão ser restauradas. As pessoas que perderam o temor, irmão, ela vai receber o temor. Através de Deus usar eu e você. Deus vai usar eu e você, irmão, como instrumento para pessoas. Que Deus abençoe você, irmã, e usa Marinho. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Então, irmão, é isso, irmão. Várias pessoas estão abandonando a fé. Várias pessoas estão abandonando o Senhor por causa de riqueza.
Mas Deus vai usar eu e você, irmão, para edificar várias pessoas que abandonou. Que a pessoa, através de mim e de você, as pessoas vão voltar para o caminho do Senhor. Porque eu e você, irmão, é diferente. Temos que usar. Amém. Muito obrigado, irmã Jane, que você compartilhou. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, tá bom, irmã Jane? Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar você, tá bom? Então eu tô falando aqui, irmão, ó. Temos que usar um ato de fé sem ver resultado. Então, irmão, o centurião, ele usou a fé sem ele ver. Sem ele ver, irmão. Ele não precisou de ele ver Jesus curando. O que o centurião fez? Ele só pediu uma palavra. Muitas das vezes, mas a gente não quer usar a fé quando tem problema. Quando vem a tempestade, quando vem problema, a gente não quer usar a fé. Mas esse centurião, ele usou a fé. Ele pediu somente uma palavra. Porque quando vem a tempestade, quando vem a luta, aumenta, a gente quer culpar Deus. Ah, o Senhor não está me vendo. Ah, o Senhor me abandonou. Mas a gente veio usar a fé, irmão. Usar a fé. O centurião usou a fé aqui, ó. Ele só pediu só uma palavra. Porque ele sabia quem que era, que ele se humilhou. Então não se humilha pelas pessoas, não se humilha pela amizade, não se humilha para várias situações, se humilha para Deus. Não se humilha para ninguém, se humilha só provavelmente a Deus. O que eu aprendo aqui, irmão? Não conte para ninguém os seus problemas, conte somente a Deus. Mas Deus envia a pessoa certa, irmão. Deus envia a pessoa certa nessa vida. Deus ele envia pessoas. Pessoa certa, irmão. Mas tá falando aqui pra mim e pra você, pra gente não se humilhar aos problemas. Tem pessoas, irmão, que se humilham aos problemas. Tem pessoa que se humilha para pessoas. Tem pessoa que se humilha para situações. Mas vamos se humilhar para Deus, irmão. Não vamos se humilhar para problema, não. Não vamos se humilhar para situações. Vamos se humilhar para Deus. Vamos orar para Deus. Quando Davi foi no monte, que Davi falou, irmão, ele leva meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 121. Tá falando para mim e para você, irmão. Pra gente não se humilhar a pessoas. Não se humilhar para a oportunidade. Amém? Então, por quê? Porque você é diferente, irmão. Você é diferente. Cada um que está aqui, irmão, é profeta do Senhor. É usado por Deus. Amém, irmão? Obrigado, irmão Carlos, profeta do Senhor, que você curtiu, irmão. Obrigado. Então, irmão, o que acontece aqui? Mais um aqui, irmão, ó. Existem pessoas que esquecem de Deus depois de receber milagre, cura e bênção. Mas o que ele quer falar pra mim aqui? Enquanto pessoas, irmão, estão abandonando a fé, enquanto pessoas, irmão, estão abandonando o Senhor por causa de milagre, por causa de bênção, eu e você, irmão, não vamos desistir, não. Não vamos esquecer, não, irmão. Vamos permanecer, vamos buscar. Deus quer usar eu e você como instrumento, irmão, para várias pessoas que abandonam o Senhor por causa de milagre. Deus vai usar eu e você, irmão, para pessoas que abandonou o Senhor por causa de milagre, por causa de bênção. Deus vai usar eu e você para instrumento, para canal de bênção. Amém, irmão? Então é isso. Essa é a palavra, irmão. Né? Então, irmão, Deus é maravilhoso, irmão. Antes de a gente receber milagre, vamos se humilhar. Vamos usar o ato de se humilhar. Vamos usar a fé sem ver resultado. Ah, mas como assim? Essa palavra tá falando pra mim. Tá falando pra mim também. Tá falando pra mim usar a fé sem ver resultado, mano. Tá falando pra você também, irmão. Porque eu e você é diferente.
Para eu e você usar a fé sem ver resultado, irmão. Enquanto muitos querem riqueza, eu e você vai usar a fé sem ver resultado. Enquanto muitos estão se perdendo, Deus vai usar eu e você como instrumento nas mãos do Senhor. Então continua, irmão. Continua buscando o Senhor, continua orando o Senhor, continua se humilhando. Continua, porque Deus é maravilhoso. Deus é amoroso. Deus quer usar eu e você como diferente, né? Mas não vamos deixar de abandonar a fé. Não vamos deixar de abandonar. Não vamos esquecer da onde que Deus tirou eu e você, irmão. Davi lhe falou assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele é nosso pastor, né? Nada vai faltar, irmão. Então se você tiver obediência, irmão, nada vai faltar para mim e para você. A presença do Senhor, sustento, né? Mas que Deus abençoe, né? Deus abençoe no nome de Jesus. Né? Que Deus abençoe cada um, né, irmão? No nome de Jesus, né? Que Deus abençoe, Deus protege cada um aqui, em nome de Jesus. Deus protege, guarda. Em nome de Jesus. Irmão, essa foi a palavra, né? Fazer uma oração aqui antes de... fazer uma oração. Você que tá aqui, irmão, ora o Senhor também. Ora o Senhor, né? Pai, obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço por sua abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa nesse momento. Abençoa, Senhor, nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, grande é o Senhor, Pai dos exércitos. Abençoa, Senhor, a palavra. Abençoa, Pai, nesse momento. No nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, nesse momento. Amém. E graças a Deus. Amém, irmão? Muito obrigado por todos que participou aqui. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.